Que a paz e a doce consolação do Espírito Santo de Deus encontre guarida em nossos corações. Amém, igreja? Assim mesmo como nós estamos, falaremos com o Pai. Querido e eterno Deus, te louvamos, ó Pai, porque até aqui Tu tem nos ajudado. Fica conosco, nos perdoe, nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra no livro de 1 Samuel. Faremos uma breve reflexão. 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3, é uma história muito conhecida. Muito conhecida. As crianças amam, né? A história de Samuel. As crianças amam de paixão a história de Samuel. E aqui diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Eu vou estar lendo, explicando, então mantenha a palavra aberta. Aqui diz que naqueles tempos em que Samuel, o pequeno Samuel, estava começando a ministrar no santuário do Senhor, raramente se ouvia e se falava com Deus. E a gente tem dito e comentado e visto e presenciado, falando tanto do termo coronavírus, né, desse vírus. E aqui também houve um vírus que infectou a humanidade. É uma pandemia, também foi uma pandemia. A pandemia chamada pecado. Quando Deus criou o homem, ele falava face a face com Deus. Mas o pecado foi distanciando Criador e criatura. E agora, nos tempos do pequeno Samuel, diz que naqueles dias raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Então a gente vê que a pandemia mundial chamada pecado havia entrado dentro do contexto da humanidade, fora, não que Deus havia planejado, fora dos projetos de Deus. E agora o homem estava distante e ele não conseguia se comunicar com Deus. No verso 2 diz assim: certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia sido apagada. E Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde encontrava-se a arca de Deus. E agora, olha que interessante. O texto diz que Eli era o sacerdote da época. Eli já estava muito idoso. E como a proveniência do pecado, né? Ele já não estava enxergando tão bem. E Eli, agora, já fraco, debilitado pela idade, ele não enxergando muito bem, e diz que a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Nós sabemos que no santuário existiam as lâmpadas de Deus, e aquelas lâmpadas ficavam ali acesas. Mas eu quero colocar essa lâmpada em um contexto de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz que Ele é a luz do mundo. E eu quero te dizer neste momento, a lâmpada do Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda não se apagou. A lâmpada do Senhor continua acesa. E porque essa lâmpada permanece acesa, eu e você estamos aqui. E porque essa lâmpada que é Jesus Cristo, Ele diz assim: eu sou a luz do mundo. E pelo fato dele ser a luz do mundo, isso nos move, isso nos diz que temos uma direção, um rumo a seguir, e esse rumo é Jesus Cristo. Essa luz que é Jesus Cristo, ela permanece acesa. Enquanto ela permanece acesa, há tempo de perdão, há tempo de misericórdia, há tempo de graça, há tempo de busca, há tempo de entrega.
A luz está acesa. Jesus Cristo continua com a sua luz a brilhar. Agora cabe a você e a mim decidir: eu aceito essa luz, eu o rejeito. Deus, quando criou o indivíduo, ele criou com as faculdades mentais. Ele criou com um intelecto desenvolvido que se sobressai de todos os animais. Deus criou o ser humano com intelecto, com escolhas e tomadas de decisão. Agora cabe a você escolher de que lado você quer ficar. É do lado de Jesus ou é do lado do inimigo de Jesus? O texto que nós acabamos de ler no verso 1 diz que já não existia muita frequência a comunicação com Deus. A comunicação com Deus tem que ser ininterrupta. E a gente vê isso também acontecendo nos dias de hoje. Hoje nós já não em uma grande maioria assim, a gente não se comunica tanto com Deus. E estamos perdendo de vista. Estamos esquecendo o tom, o timbre da voz de Deus. Estamos esquecendo que Jesus é a luz na nossa vida. Quando você conhece uma pessoa, você se identifica, você conhece a pessoa só pela voz. E nós devemos conhecer Jesus pela voz. Devemos entender que Jesus é a luz e que nos clareia e que nos leva para a verdade, o caminho e a vida. No verso 4 diz assim, voltando aqui no verso 3, diz assim: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor. Aqui diz que Samuel, a caminha de Samuel ficava no santuário. Só que hoje Samuel, glória e exaltado seja o nome do Senhor, Samuel não encontra-se no santuário. Quem encontra-se no santuário é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Jesus Cristo que está intercedendo por mim e por você. É Jesus Cristo que faz a mediação entre eu e o meu Deus. É Jesus Cristo que está trabalhando na nossa vida. E ele hoje não está deitado, ele está assentado no seu trono. E porque ele está assentado, ele me diz assim: estou com os tímpanos abertos e atento para te ouvir, para te escutar. Eu estou com os tímpanos abertos e quero te ouvir. Eu estou com os tímpanos abertos e eu quero te interceder por você, porque Jesus Cristo hoje encontra-se no santuário de Deus. Aqui no texto diz que era o pequeno Samuel. Samuel estava ali deitado. Jesus está no santuário, intercedendo por mim e por você. Agora, não como um Deus morto, um Deus que não tem vida, um Deus que não ouve, que não escuta, que não atende, que não ouve o clamor do seu povo. Não, 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 não. Muito pelo contrário. É um Deus que está atento às necessidades reais do seu povo. É um Deus que cuida nos pormenores. É um Deus que, de uma forma tremenda e profunda, ele cuida dos seus e ele ama os seus. Ainda que o indivíduo vá tão longe e que de repente já não ouça mais a voz do Espírito Santo de Deus, ele com tudo isso, ele vai ao encontro e ele busca, ele chama e ele diz: eu estou aqui. E como é bom ouvir a voz do Senhor. No verso 4, diz assim: então o Senhor chamou Samuel e Samuel respondeu: estou aqui. E aí o interessante é que Samuel, o pequeno Samuel, Deus chama Samuel, Samuel corre até Eli e vai dizer, pensando ele que era Eli que o chamava. E ele fala assim: o Senhor me chamou? Não, filho, eu não o chamei. E por 3 vezes isso ocorre. 2 vezes. Na terceira vez, ele diz assim: faz o seguinte, quando te chamar, você diz: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que maravilha.
Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Oh, quantas e quantas vezes o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, quer falar conosco, quer se comunicar conosco, e a gente não está familiarizado com a voz de Deus. A gente faz vistas grossas ao que Deus tem a nos dizer. A gente faz de conta que não está ouvindo o que Deus tem a nos falar. E a gente passa aqui despercebido a voz de Deus. E a gente não fala como o pequeno Samuel fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Como nós estamos precisando nesses últimos dias de ouvirmos a voz de Deus. Deus sempre se comunica com seu povo. No livro de Amós 3, verso 7, diz que Deus não faz nada, absolutamente nada, sem que Ele se comunique ao seu povo, sem que Ele comunique. E toda vez que Ele quer comunicar conosco, todas as vezes que Ele nos chama, Ele quer nos dar uma palavra de conforto, Ele quer nos dar uma palavra de advertência. Nesse caso aqui foi uma palavra de advertência. Os filhos de Eli estavam tão distantes, mas tão distantes, e agora Deus usou aquele juvenil para falar com Eli que os pecados dos seus filhos estavam tão intensos e que Deus ia dar um basta na situação. Mas Eli, quero dizer, Samuel, ele diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Se houve um tempo e que a gente precisa tanto de ouvir a voz de Deus é agora. Porque Deus continua no santuário a interceder por mim e por você, a querer se comunicar conosco. Deus tem sede em querer se comunicar conosco. E nada do que está acontecendo agora pegou as pessoas que estão ouvindo a voz de Deus de surpresa. Nenhuma pandemia, nenhum surto de chikungunya, nada disso pegou Deus de surpresa. Em 1950, houve assim, os primeiros casos de chikungunya na Tanzânia. E agora a situação só vem aumentando. Mas nada disso pegou Deus de surpresa. Covid-19 não pegou Deus de surpresa, mas Deus já havia dito em Mateus 24 que essas coisas iriam acontecer e eram necessárias que ela acontecesse para que de fato nós compreendêssemos que Jesus está voltando, que Jesus tem o controle do mundo, das pessoas, Jesus tem o controle do universo em sua mão e Ele continua a se comunicar conosco. Esse é o tempo, essa é a hora. Regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, regozijai-vos no Senhor, porque esse é o tempo de libertação. Deus tem nos chamado, Deus tem nos direcionado, Deus tem dito, o caminho é este, andai por ele. Deus tem dito e nos alertado que coisas ainda virão. Não vai ser nuvem de gafanhoto que vai pegar o povo de Deus de surpresa. Não vai ser chikungunya, o primo de chikungunya. Não vai ser Covid, nada disso, porque a palavra de Deus ela é clara, ela é fiel e é verdadeira. E Deus se comunica conosco, Deus se comunica através da sua Santa Escritura, e Deus quer nos alertar para a necessidade que nós devemos ter hoje, em pleno século 21, na reta final da história. Deus quer sacudir, Deus quer levantar o seu povo, Deus quer animar o seu povo. Mas para que Deus anime o seu povo, é necessário que ouçamos a sua voz. Ouvir a voz de Deus. O que Deus tem a lhe falar nesta manhã? O que Deus tem dito para você e que você tem rejeitado a voz do Senhor? E no livro, a palavra de Deus diz assim: hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Aquele pequeno juvenil, ele entendeu que era Deus que queria falar com ele, e ele prontamente, ele estava atento. Ele respondeu. A princípio ele achou que fosse Eli. Mas não importa se ele achou que fosse Eli. O que importa, o que eu quero ressaltar é que ele estava atento, ele estava antenado, ele estava conectado na tomada de Jesus Cristo.
que eu e você estejamos conectados na tomada de Jesus Cristo, que eu e você estejamos conectados em Cristo Jesus, e quando Ele pronunciar o nosso nome, porque Ele te conhece, Ele sabe o seu nome, Ele conhece a sua identidade, Ele conhece as lutas e as dificuldades que você tem enfrentado, e Ele sabe as lutas e as dificuldades que você ainda vai enfrentar, e Ele só quer que você atenda a sua voz. E aqui no verso 11 diz assim: e o Senhor disse a Samuel: vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, minha irmã. Mas para isso é necessário que ouçamos a voz suave do Mestre, porque Ele quer fazer tinir a Israel. Ele tem uma mensagem de advertência para dar ao mundo. Ele tem uma mensagem de exortação para as pessoas, mas essa mensagem vai ser dada através de você. Samuel, aquele pequeno juvenil, foi o veículo usado por Deus para ser meio de comunicação entre Deus e aquele povo rebelde. O povo estava distante, não estava ouvindo a voz do Senhor. O povo estava distante, não estava ouvindo as advertências de Deus. E aqui fala, 3 vezes Deus chamou a Samuel. A gente vê que ele repetiu, é sinal de advertência para nós. Deus quer nos chamar a atenção nesse texto. Todas as vezes em que Deus repete algo, é porque Ele quer nos chamar a atenção. Tire as conclusões você. Quando você quer chamar a atenção do seu filho, aí você fala: João, olha, eu já te avisei. Você repete 2, 3 vezes, não é assim? Você está querendo chamar a atenção do seu filho para aquela real necessidade. Você está querendo chamar a atenção. Deus está nos chamando a atenção. Por 3 vezes consecutivas, Ele chamou a Samuel. Quantas vezes Deus tem chamado a mim e a você? Quantas vezes Deus quer nos despertar do sono profundo em que nos encontramos, do sono espiritualmente falando, do sono que está nos levando a declínio espiritual. Quantas vezes Deus quer fazer uma chacoalhada na nossa vida, e para isso Deus está nos chamando. É uma mensagem de advertência para Samuel. Foi uma mensagem de advertência para o povo de Deus, dizendo: olha, cuidado, esse exemplo dos filhos de Eli, não siga esse exemplo, porque se você seguir esse exemplo, você vai ter o mesmo destino que ele. Deus hoje está nos chamando a atenção. Cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que você está presenciando, cuidado com o que você está assistindo. Cuidado, ouça a minha voz, ouça unicamente a minha voz. Deus tem dito isso há quanto tempo? Deus tem dito isso a mim e a você. Se você tiver 30 anos, um pouco menos do que eu, né? Bem menos do que eu. Mas Deus tem nos chamado continuamente a atenção. Deus tem nos advertido do que vai acontecer. E Deus nunca e jamais vai pegar o seu povo de surpresa, porque Ele tem nos advertido. A gente não pode fazer vista grossa. Samuel ouviu a voz de Deus. E você? Você vai ouvir ou você vai rejeitar a voz do Senhor? Samuel não só ouviu. E eu acho engraçado ele dizendo assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Era só um juvenil. Que coisa linda quando a gente vê juvenis louvando ao Senhor. Era só um juvenil. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pai de amor, de graça e de misericórdia. Ajuda-nos para que possamos de fato ouvir a sua voz. Que Deus possa desbloquear os nossos tímpanos, porque Ele está tão mergulhado nas coisas seculares. Nós estamos tão mergulhados no aqui e no agora e esquecemos o nosso futuro, um futuro radiante que Deus preparou para mim e para você. Estamos tão mergulhados, tão focados nesse mundo, nas maravilhas que Ele oferece, e estamos perdendo de vista o que Deus tem proporcionado. Quando nós somos muito íntimos de uma pessoa,
Quando a pessoa chega na nossa porta, nós ouvimos a voz. Ainda que a gente não veja aquela pessoa, mas só em ouvir a voz, a gente já consegue identificar de quem se trata. Mas a voz de Deus a gente não está conseguindo. Por que será? Por que será que nós não estamos identificando a voz de Deus? Samuel, ele não identificou a voz de Deus porque ele não estava familiarizado com a voz de Deus. Ali foi a primeira de muitas vezes que ele ouviu a voz de Deus. Você está familiarizado com a voz de Deus? É bom quando nós estamos familiarizados com a voz das pessoas, né? A minha amiga Josefa, lá de Paraná, Rondônia, a gente tem uma amizade que é uma amizade muito boa, muito intensa. E eu identificava a voz dela, se ela estava bem ou não, pelo telefone eu identificava. Nos falávamos pelo telefone e percebia que ela não estava bem. Desligava o telefone, ia na casa dela. Tá tudo bem? Eu vim aqui porque eu percebi que você não está bem. O timbre da sua voz não está bem. E ali a gente conversava e ela se abria. É isso que Deus quer. Que a gente o identifique pela sua voz. Nesse tom aqui, nesse momento, Deus estava querendo advertir a Samuel 3 vezes. 3 vezes ou mais, quantas vezes forem necessárias, Deus vai te chamar. E se você não estiver familiarizado com a sua voz, Ele não vai desistir. E ainda que você esteja lutando para que, correndo dele, Ele vai dizer, com tudo isso, jamais te abandonarei. Ainda que você entenda que você foi tão longe que você não consiga ouvir a sua voz, Ele vai dizer assim, eu vou estar ao teu lado. Ainda que a gente tente tapar os ouvidos, com tudo isso, Deus vai usar mecanismo para ir de encontro. Deus vai usar um louvor, uma oração. Deus vai usar uma criança, um juvenil para ir de encontro. Deus vai usar a sua própria palavra. Deus vai te dar um sonho. Deus vai usar meios, mas Ele não vai deixar que você passe desapercebido, a menos que você o rejeite. Então, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, eu convido a você a não rejeitar a voz do assim eu sou. Eu convido a você a não rejeitar a voz do Senhor. Ele diz assim, hoje se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas continue avante, porque lá no final está a luz que é Jesus Cristo. Eu mencionei no início que aquela luz que não se apagava, a luz de Jesus Cristo em nossa vida, a luz que é Jesus Cristo, Ele brilha intensamente em mim e você, mas o que nós estamos fazendo é procurando ofuscar a voz de Deus, nós estamos procurando ofuscar o brilho da luz de Jesus. Então, nesta manhã, se você ouvir a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe insistentemente na sua vida. E que como Samuel estava ali no santuário, que eu e você, que somos santuários vivos do Espírito Santo de Deus, possamos ouvi-lo e segui-lo. Amém? Vamos ouvir um louvor.
doçura do teu falar, a doçura do teu olhar amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim quando falas e olhas pra mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso este olhar sobre mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha pra mim, eu preciso este olhar pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti pra mudar o meu modo de ser, pra mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Amém, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa falar intensamente no seu coração e que você entenda e saiba discernir a doçura da voz de Deus. E Ele continua a te chamar, e a Samuel, Ele chamou especificamente pelo nome. A você Ele também chama especificamente pelo teu nome. Porque ainda, independentemente das lutas, das dificuldades, do que você tem enfrentado, de quem você é, de quão pequeno você está assim, você acha que você é nesse momento, Ele quer te ouvir e Ele quer que você debruce sobre Ele todas as mazelas, as lutas e as dificuldades. Sabe, quantos pais não estão chorando agora, debruçando as suas lágrimas, porque perdeu um filho para a Covid, porque perdeu o filho para o crime, porque teve o seu filho brutalmente arrancado a vida. Tive uma triste notícia de um irmão nosso lá de Japaraná, Adson, que perdeu seu filho tão jovem. Mas mesmo em meio à dificuldade, Deus quer falar com você. Mesmo em meio à luta, Deus quer falar com você. Recebi um vídeo, se não me falha a memória, de uma jovem de Manaus. E o Covid foi mais forte. Mas o pai dela deu um belo testemunho nas ruas da cidade onde ele mora, e falando dessa bendita esperança. Eu entendo que ele, naquele momento, em meio à dor, ele foi porta-voz de Deus. Ele foi o Samuel. Ele não se calou mesmo em meio à dor. Ele ouviu a voz do Senhor dizendo: eu vou ressuscitar a sua filha. E ele crê nessa bendita esperança. E ele não se calou. Quantas e quantas lutas, quantas e quantas vitórias. E Deus tem dito assim: eu vou estar com você, apenas me ouça. Quantas decisões erradas na nossa vida. Quantas decisões que foram tomadas precipitadamente porque não ouvimos a voz de Deus. Quantas sociedades mal feitas, quantos casamentos destruídos porque não ouviu a voz de Deus.
não permitiu ouvir a voz do Senhor. O pequeno Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que você possa dizer nesta manhã: fala, Senhor, porque a tua serva, o teu servo ouve. Que você possa estar antenado à voz do Senhor. A meu irmão Adson, que neste momento está passando por uma dor tremenda, ele sabe o quanto ele está passando, de ter o seu filho terem tirado a vida do seu filho tão jovem. E Deus está dizendo para ele também, está chamando a ele, está confortando o coração dele. E só Deus para confortar, e só Deus para dar palavras de consolo em momentos tão cruciais na nossa vida. Momentos como esse nos mostram de que lado nós estamos. É a Covid que vai fazer com que você não ouça a voz do Senhor? É a chikungunya que vai fazer com que você não ouça a voz do Senhor? É o barulho do mundo? Porque o mundo, com seu barulho, determinando o que você vai comer, o que você vai vestir, determinando tudo na sua vida, é isso que vai determinar que você não vai ouvir a voz do Senhor. Ou você está conectado com Deus e dizendo assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu quero ouvir a tua voz, Senhor, nas madrugadas, em qualquer circunstância da minha vida. Eu quero te ouvir, eu quero te louvar, porque a minha vida é templo consagrado a ti, porque eu sou santuário vivo do Espírito Santo de Deus, e eu quero me entregar inteiramente a ti, porque eu quero ser porta-voz do Senhor. E Ele te chama pelo teu nome. Se você está mergulhado nas drogas, na prostituição, não importa em que circunstância você esteja, Deus vai lá e te busca. Se eu estou falando para alguém que está dentro da igreja, que já foi batizado, mas que acha que sua vida do jeito que está boa, Deus fala com você também. Mas se você é aquela pessoa que já se batizou e que está buscando cada vez mais se consagrar ao Senhor, Deus também quer falar com você. Então Deus tem uma mensagem específica para cada um de nós. Independentemente da idade, Deus tem uma fala específica para você. Porque ainda que você mergulhe no mais profundo do abismo, você não vai esconder-se da presença do Senhor. Ainda que a luta, o medo, o sofrimento seja intenso, a dor seja intensa, Deus quer falar com você. E Ele te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, porque eu te ajudo. E quando as tuas pernas estiverem cambaleando e você estiver com as pernas já debilitadas, fraquinha, não estiver conseguindo caminhar, porque a dor ela é muito forte, ela é muito intensa, Deus está dizendo assim: eu vou estar com você. Mas para isso é necessário que ouçamos a voz do Senhor. Em pleno o século 21, Deus se comunica conosco. Deus se comunica conosco. Não deixamos que o vírus do pecado nos aparte de Deus. Isso é real. Isaías 59 fala do pecado que nos separa de Deus, mas que a gente não permita que o vírus, esse vírus chamado pecado, nos distancie de Deus, que nos leve tão distante e que a gente chega a um nível que não consegue mais ouvir a sua voz. Que eu e você possamos ouvir a voz de Deus a nos dizer o que é bom e o que é ruim, e que possamos fazer as nossas escolhas sábias, lembrando que as consequências nós teremos que sofrer. Que Deus assim nos ilumine e nos prepare, desbloqueie os nossos tímpanos para ouvi-lo hoje e sempre. Vamos ficar em pé. Querido e bom Deus, aqui estamos nós, fragilizados pelo pecado, destruído pela circunstância de tanta dor, de tanta coisa ruim que tem acontecido. Mas quando nós olhamos para a cruz, Senhor, nós nos alegramos porque a cruz ela está vazia. Isso me diz que o meu Jesus, Ele ressuscitou, que Ele é vitorioso e que Ele está agora no santuário de Deus, intercedendo por cada um de nós. Então, ó Pai, que nós possamos nos alegrar, encontrar forças para que possamos continuar em frente à nossa jornada. Nos leve para os nossos lares, nos perdoe em nome de Jesus. Amém.
ti.